Livro do profeta Isaías, capítulo de número 44, vamos ler a partir do versículo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor: Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiro junto às correntes de águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. E outro ainda escreverá na sua própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, fala com os teus filhos, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, graças a Deus. E os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre avivamento pessoal. E quando nós ouvimos falar em avivamento, nós sempre pensamos no aspecto coletivo, no aspecto mais abrangente, no aspecto em que envolve toda uma comunidade, que envolve a igreja como um todo. Mas existe a possibilidade de você viver um avivamento profundo, independente da situação em que você vive, independente do ambiente que você vive, independente do meio em que você está, independente da igreja em que você congrega. Gostaria de te dizer nesta noite que avivamento é algo pessoal. É algo que começa em você e que contagia outras pessoas. Nós temos a percepção equivocada de pensar que uma igreja ela é avivada quando as pessoas que estão ali, quando os irmãos que estão ali estão pulando, estão gritando, estão, de uma forma mais expoente, exaltando ao Senhor. E, na verdade, isso é um indicador de que uma igreja é avivada, sim. Mas isso, por outro lado, também não é uma garantia de que seja. Porque, na verdade, meus irmãos, o avivamento verdadeiro é aquele ao qual nós colocamos primeiro em nossos corações o desejo de servir ao nosso Deus. Muitas vezes nós fazemos o comentário de que a igreja está fria, a igreja não está avivada, eu não sinto a presença de Deus quando eu estou naquela igreja. E eu já ouvi muitas falas, muitas frases nesse sentido. Mas, irmão, às vezes a presença de Deus não está na minha vida. Às vezes eu não estou sentindo a presença de Deus. E eu penso que a culpa é da igreja, e eu penso que a culpa é dos meus irmãos, e eu penso que a culpa é da comunidade onde eu estou. Gostaria de falar para os irmãos que alguns cultos, principalmente os cultos de quartas-feiras e até na escola bíblica dominical, eu tenho saído desta casa de oração regozijado no meu Senhor. Às vezes eu saio em prantos. Tamanho o sentimento da presença de Deus em nosso meio. Acredito que Deus tem nos dado um novo tempo e acredito que Deus tem nos tratado de uma forma toda especial em todos os sentidos. Embora nós, como homens pecadores, não merecêssemos. Mas Deus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua graça, Ele tem nos abençoado e tem derramado o seu poder sobre as nossas vidas. Às vezes nós temos a sensação e o sentimento de que algo precisa acontecer, de que precisa existir um mover, um poder diferente, quando na verdade Deus usa da forma que Ele quer, quem Ele quer, quando Ele quer e aonde Ele quer. Falar em línguas também é uma evidência do poder de Deus. Mas quando nós estudamos as Escrituras, nós vamos ver que é um indicador pessoal. E só vai servir para a igreja e ter utilidade quando há intérprete de línguas.
E nós também não podemos pensar que isso é um indicador para um grande avivamento, porque são muitos fatores. A verdade é que o avivamento ele começa em mim, começa em você e contagia outras pessoas. Muitos sentem vontade de orar, de se ajoelhar na presença de Deus, de chorar na presença de Deus. Isso já é o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida, querendo mover, querendo fazer algo especial com você, querendo te trazer para um outro nível espiritual. E muitas vezes nós não estamos atentos ao que Deus quer fazer com as nossas vidas. No decorrer da história do cristianismo, a igreja passou por inúmeros avivamentos em diferentes períodos da história. Recentemente, aqui no Brasil, no final da década de 50, início dos anos 60, tivemos uma renovação espiritual que saiu de dentro da Igreja Batista Brasileira, a CBB. Deus fez um mover muito grande através de uma missionária e através de alguns pastores. E os irmãos que, por muito tradicionais naquela época, não entenderam o que Deus estava querendo fazer naquele meio. Porque quando nós falamos sobre poder do Espírito Santo, quando nós falamos sobre o mover de Deus, muitas vezes quando nós falamos de avivamento, a primeira coisa que vem nas nossas mentes é algo assim, fire, fogo puro, espiritual, algo que rompe barreiras, algo que ultrapassa limites. Na cabeça de muitos ainda há algo que eu não possa fazer. Mas, irmãos, eu acredito que cultuar a Deus é algo espontâneo, que sai de dentro dos nossos corações. Eu acredito que nós adoramos a Deus sim com as nossas palmas. Eu acredito que nós adoramos a Deus com o nosso glória a Deus. Eu acredito que nós adoramos a Deus com o nosso aleluia. Eu acredito que nós adoramos a Deus com o levantar das nossas mãos. É algo espontâneo. Às vezes alguém me manda levantar e dar um glória a Deus, mas eu quero estar de joelho e orando. Às vezes alguém manda eu levantar a mão e dizer algo, mas eu quero chorar e me derramar na presença do Senhor. Avivamento é algo pessoal, mas que contagia outras pessoas. Então, no início dos anos 60, a renovação espiritual que aconteceu no meio do povo batista foi algo muito mal interpretado por muitos. Mas quando, na verdade, o que aquele povo queria era fazer as coisas com mais vontade, era servir ao Senhor com mais fervor, era cantar com o seu coração fervoroso diante de Deus, era levantar as suas mãos, era bater palma, era dar um glória a Deus. Era permitir que o Espírito Santo tivesse total liberdade em nosso meio. E nesta noite eu declaro que o Espírito Santo ele tem total liberdade em nosso meio. O Espírito Santo ele tem total liberdade em nosso meio. Gostaria de citar para os irmãos também um episódio que aconteceu na Inglaterra, que deu início a um grande avivamento espiritual no ano de 1879. Naquela época, por conta do iluminismo, o ateísmo tomou conta de toda a Europa. A sociedade, as escolas, as universidades e todos os ambientes sociais estavam tomados pela ideia ateísta de que Deus não existia. Ocorriam debates, ocorriam discussões, ocorriam palestras, ocorriam conversações sobre esse tema e rapidamente essa ideia se espalhou por todo o continente europeu. Por conta disso, as igrejas se esvaziaram. Os templos estavam vazios. Os pregadores estavam frios e as mensagens estavam vazias.
o Espírito Santo se entristeceu, tamanho pecado e tamanha descrença daquele povo. Os bancos das igrejas não faziam mais sentido, não havia mais pessoas, os bares estavam cheios, os locais boêmios das cidades turísticas estavam cheios, e contam os historiadores que quando terminava o culto, os cristãos, os irmãos que professavam a fé cristã, iam para os bares para beber, passavam a noite jogando e fumando charuto. Naquela época, os especialistas acadêmicos diziam que em alguns anos não existiria mais igreja cristã em toda a Europa. Enquanto todos davam conta ou acreditavam de que era certo o fim da igreja na Europa, o Senhor Deus, através do seu Espírito Santo, despertou alguns jovens estudantes da Universidade de Oxford. Entre eles, alguns nomes conhecidos entre os irmãos, como John Wesley, seu irmão Charles Wesley e George Whitefield, que viriam a se tornar grandes avivalistas da história da igreja naquela época. Eles começaram fazendo reuniões na faculdade. As aulas terminavam, eles se reuniam para ler a palavra de Deus, para orar e para falar da soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entre eles. Pouco a pouco, outros alunos foram se juntando a eles. Em poucas semanas, a universidade se tornou pequena para suas orações, para suas pregações, e em pouco tempo, a Inglaterra viveu um grande avivamento. Avivamento esse que se espalhou por toda a Europa. E os templos voltaram a estar cheios. Os jovens pregavam. As reuniões agora eram avivadas. A mensagem do Senhor era pregada em todos os lugares, na praça, nas vilas, nos becos, nas ruas. E as pessoas ouviam a palavra de Deus e entendiam a palavra de Deus. E a mensagem de que Jesus ainda salva, ainda liberta, ainda cura e ainda leva para o céu era chegada ao coração das pessoas através daqueles jovens. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus usou jovens estudantes para salvar uma nação. E o Espírito Santo de Deus também pode usar você para levar a palavra dele para nações. Ezequiel, capítulo de número 22, versículo 30, vai nos dizer que o Senhor procurou alguns homens que reconstruíssem a muralha e que se colocassem na brecha diante dele a favor daquela terra, para que o Senhor Deus não a destruísse. E o texto vai dizer que Deus não encontrou ninguém que se colocasse na presença dele. A grande pergunta é: achará Deus alguém diante de nós, aqui nesta noite? Nós que estamos reunidos aqui. Achará Deus alguém diante de nós? Trago como exemplo para os irmãos de um outro grande avivamento, um caso que aconteceu mais recente na Romênia, no ano de 1989. A Romênia vivia um período de aproximadamente 30 anos, sendo massacrada, sendo humilhada, sendo perseguida por um dos governos mais cruéis que já existiu na história moderna, o governo de Nicolau Ceausescu. Estudiosos e pesquisadores falam que famílias ficavam horas em filas porque não tinham o que comer e o que estava sendo distribuído era 1 litro de leite apenas. E eles teriam que sobreviver
e se virá apenas com aquilo por dias. A história também fala, e os pesquisadores também falam, que o governo invadia as casas, invadia as residências e levavam as crianças para serem escravizadas e também para serem colocadas na prostituição. E as famílias não poderiam fazer nada. Era o próprio governo que estavam levando as crianças. Missionários e cristãos apanhavam e eram mortos e eram jogados em valas simplesmente por pregar a palavra de Deus. Mas em dezembro de 1989, a polícia de Nicolau Ceausescu cercou a casa de um pastor chamado Liseu Toderic. A polícia queria prendê-lo. A polícia queria levá-lo e a polícia queria matá-lo. Pastor Liseu Toderic era um pastor de uma igreja de aproximadamente 80 membros. E a notícia rapidamente se espalhou de que a polícia estava na casa do pastor Toderic. E os irmãos se reuniram e foram para a casa do pastor e cercaram a casa do pastor. E começaram a orar e começaram a interceder. E não permitiram que aquela guarnição levassem o pastor preso. Os policiais do governo foram embora e voltaram horas depois com reforço. Bateram nos cristãos, prenderam alguns, invadiram a casa e levaram o pastor à força, batendo e matando pessoas. Um dos jovens que estavam ali havia levado velas para iluminar a noite escura, e ele leva um tiro na perna, e esse tiro era de um calibre pesado, e ele perde a sua perna, e após ter feito a cirurgia no hospital em período de recuperação, conversando com uma das enfermeiras, ela pergunta por que ele estava ali, o que ele estava fazendo ali, o que aconteceu. E no meio da entrevista, a enfermeira pergunta se ele se arrepende de ter saído da sua casa para ter ido à residência do pastor. E as palavras daquele jovem é que ele não se arrependeu, porque ele foi quem acendeu a primeira vela. Naquela mesma noite que levaram o pastor Toderic, uma jovem assembleana saiu gritando na rua, dizendo: Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, Deus existe, clamando a Deus que Deus entrasse com providência sobre toda aquela situação que estava acontecendo. Alguns dias depois, mais de 100 mil pessoas estavam na praça da capital romana, liderados por pastores de diversas denominações, de mãos dadas, e aproximadamente 100 mil pessoas gritando: Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade. E aquelas vozes se uniram em oração para interceder por aquele país, clamando e pedindo a Deus que ele entrasse com providência e resolvesse aquela situação, porque estava insuportável e o povo não estava mais aguentando. Naquela mesma noite, a mesma polícia que serviu a Nicolae Ceausescu foi a mesma polícia que o levou preso e que o matou. Aquela nação agora está livre desse governo cruel. E dizem os estudiosos e os pesquisadores que aquela nação viveu um grande avivamento na presença do nosso Senhor. Queridos e amados irmãos, avivamento não é algo impossível. Avivamento é algo real. Avivamento é uma experiência pessoal que precisa começar em você, para depois contagiar o seu irmão, para depois contagiar a sua igreja, para depois contagiar aqueles que estão ao seu lado. Qualquer pessoa pode buscar um avivamento. Avivamento sempre vai começar em alguém e vai
contagiar o ambiente onde ela está. O texto que nós lemos de Isaías 44, ele nos desperta para 4 verdades. Primeiro, o avivamento ele é uma promessa de Deus para a igreja. Segundo, o avivamento ele é uma necessidade do povo de Deus. Terceiro, o avivamento é algo que deve ser buscado pela igreja, pelos filhos de Deus. Quarto, o avivamento ele traz resultados extraordinários para a sua vida, para a sua família, para a comunidade em que você está inserida e para a sua igreja local. Mas a grande questão é, como eu posso viver uma profunda experiência pessoal com Deus? Como eu posso mergulhar no oceano de Deus? O que devo fazer para que esse avivamento alcance a minha alma? Queridos e amados irmãos, em primeiro lugar, para nós alcançarmos um avivamento pessoal profundo e mergulharmos no oceano de Deus, é necessário que nós estejamos insatisfeitos conosco mesmo e com a nossa condição espiritual. Precisamos entender que nós não oramos o suficiente, que nós não lemos a Bíblia o suficiente, que nós não comungamos com Deus o suficiente. Precisamos entender que nós podemos fazer mais por Deus. Nós temos visto nas nossas igrejas, irmãos, muitas pessoas sobrecarregadas, exercendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 atividades, enquanto outras pessoas não querem fazer e dão a desculpa de que não têm condições, de que não sabem. Irmãos, quando foi na história da igreja, quando foi na história do povo de Deus, que Deus colocou alguém para fazer algo que tinha capacidade para fazer? O profeta Samuel, ele vai achar que Saul era um homem perfeito para exercer o cargo de rei de Israel, justamente porque ele não entendia nada do assunto. Então, se nós não entendemos nada do assunto, nada daquilo do que Deus está nos chamando, é porque Deus vai nos capacitar. É porque Deus vai nos ensinar. É porque Deus vai colocar as suas mãos poderosas sobre as nossas vidas, vai nos encher do seu Espírito e vai nos capacitar para fazer aquilo que Ele quer que seja feito em nosso meio. O avivamento começa em você, meu irmão. Precisamos fazer mais para Deus. Uma alma satisfeita é uma alma parada. Uma alma que se acha satisfeita é uma alma que está estagnada. Nós precisamos estar insatisfeitos com a nossa condição espiritual, entendendo que nós precisamos cada vez mais de Deus. O apóstolo Paulo ele vai dizer acerca da sua condição espiritual. E ele vai falar assim: estou prosseguindo para o alvo. Como você está, apóstolo Paulo? Estou perseguindo para o alvo. Meu alvo é Jesus. Eu não estou parado. Estou movimentando. E estou andando para frente para o meu alvo, que é Jesus. Para Timóteo, o conselho que ele vai dar é: não fique parado, não fique estagnado. Busque as coisas de Deus. Busque os dons espirituais. Busque as coisas do Senhor. Para os romanos, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com esta situação. Busque ao Senhor. Será que nós estamos satisfeitos, irmãos, com a nossa condição? Ou será que os nossos filhos carecem das nossas orações? Ou será que os nossos vizinhos carecem de uma intercessão, de um momento de oração? Será que eu não conheço ninguém que mereça que eu dobre os meus joelhos e ore pela sua vida? Precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos buscar o Senhor. Para alcançar um momento de avivamento na presença do nosso Deus, é necessário decidir por uma radical transformação de vida. Às vezes, meus irmãos,
Muitas pessoas precisam que um mover extraordinário aconteça para nos mostrar algo. Quando, na verdade, Deus ele se mostra também nas coisas simples e humildes. Precisamos ter a visão espiritual para entender e decidir servir a Deus. Decidir ter fome da sua palavra. Decidir ter sede de Deus. Sinta a fome de Deus, igreja. Sinta a sede de Deus. Se for necessário deixar de lado alguma coisa para servir a Deus, deixe. Sinta a fome de Deus, sinta a vontade de Deus. Sabe quando você olha para uma pizza, você fala assim, vou comer tudo. Sinta esta fome, sinta esta necessidade de Deus. Eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, eu preciso buscar ao Senhor. Precisamos buscar a Deus, irmãos. Sentir vontade de Deus. Como nós sentimos vontade de outras coisas, como nós ansiamos por outras coisas, precisamos sentir vontade de Deus. De buscar a Ele, buscar a sua face. Só assim nós vamos ter um avivamento pessoal. Só assim nós vamos sentir a presença de Deus. Coloque-se no caminho da bênção. Se encha de Deus. Ande nos caminhos do Senhor. Não adianta nada, meus irmãos, eu pegar essa BR e ir para Salvador, se na verdade eu quero ir para Recife. É um caminho totalmente diferente. Se nós quisermos andar nos caminhos de Deus, se nós quisermos vivermos o extraordinário na presença de Deus, nós precisamos andar no caminho do Senhor. A porta é estreita. E enquanto mais estreito nós andarmos, mais nós estamos nos aproximando da presença dele. Pastor, está estreito, está apertado. É sinal que o caminho está certo. É sinal que está andando nos caminhos do Senhor, é sinal que está andando na direção correta. Tem pessoas, meus irmãos, que sentem saudade dos prazeres do mundo. Tem pessoas que sentem saudade das coisas que lhes agradavam quando estavam fora da presença de Deus. Tem pessoas que sentem falta de coisas que não agradam a Deus. O coração palpita. O desejo fala mais alto. É falta de oração, é falta de leitura da palavra, é falta de congregar na igreja local. Precisamos vir para os cultos, irmãos. É inadmissível uma igreja com 50, 60 membros ter 5, 6 pessoas na escola bíblica dominical. E aí uma olha para a outra e fala, eu quero avivamento. O que é avivamento, irmãos? Como é que uma igreja no domingo tem 70, 60 pessoas e quarta-feira tem 10, 11, 15? Como vamos buscar avivamento desta forma? Deus está em busca de pessoas que o adorem em espírito e em verdade, que busquem a sua face, irmãos. Como eu posso querer que meu filho seja um homem de Deus, que ele aprenda a palavra, que ele cresça, que ele se torne alguém que possa ter um cargo na igreja, que possa ser um levita, que possa ser um pregador, se eu não trago ele para a igreja, irmãos? Se eu não ensino o caminho, é exemplo. Não adianta você falar, você tem que mostrar para ele. Porque o exemplo fala mais alto. Ele vai ser o que você faz, ele não vai ser o que você fala. Não pense que é diferente, porque não é. Precisamos buscar a presença do nosso Deus. Tem lugares que você andava que não te comportam mais. Você não cabe mais naquele lugar, por quê? Porque Deus habita em você. Porque a presença de Deus agora está em você. Tem lugares que você ia que você não pode ir mais. Tem coisas que você fazia que você não pode mais fazer. Tem coisas que você gostava de fazer que hoje não cabe mais. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E se você fizer o que você fazia, ele vai se entristecer.
Se você ir aonde você ir, ele vai se entristecer. Precisamos buscar um avivamento pessoal. Tire da sua vida tudo que não é santo. Elimine da sua vida todas as coisas que parecem ser inofensivas, mas que estragam a sua alma. Parece que não tem problema nenhum, mas o Espírito de Deus não está mais com você. Faça uma inspeção na sua vida e tire o que for preciso. Deus te chama para viver a essência do que Ele planejou para você. Experimente a presença de Deus na sua vida. Faça a prova de Deus. Experimente Deus na sua vida. Tenha um encontro pessoal com o Senhor, que eu tenho certeza que você não será mais a mesma pessoa. Faça um trabalho cuidadoso de arrependimento. Arrependimento traz transformação, irmãos. Arrependimento muda corações. Para viver um avivamento profundo é preciso se arrepender verdadeiramente. Deixe a graça de Cristo fazer uma limpeza no seu coração e transformar a sua vida. Que Deus vai te chamar e Deus vai fazer sinais e maravilhas que nem você vai compreender e nem quem está ao seu lado vai compreender e vai entender nada do que está acontecendo. Para viver um avivamento pessoal também é preciso resolver o seu passado e construir uma estrada diferente para o seu futuro. Irmãos, tem pessoas apegadas às coisas do passado e às coisas ruins do passado, e isso tem atrapalhado o seu desenvolvimento diante de Deus. Irmãos, o passado, quando é bom, a gente se lembra, a palavra do Senhor fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas aquilo que foi ruim, esqueça, deixe para trás, e viva o novo diante do Senhor. Siga uma estrada diferente, siga um caminho diferente, tome decisões diferentes, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Para viver um avivamento pessoal é preciso cumprir os valores de Cristo. Para que você possa viver no oceano de Deus, você precisa cumprir os valores de Cristo. Para que você possa viver as promessas de Deus, você precisa viver a ética de Cristo. Os valores de Jesus, os valores bíblicos. Tem coisas que parecem que são certas, tem coisas que parecem que é legal, mas que desagradam ao nosso Deus. E a palavra do Senhor, ela vai ser inteligentíssima quando ela vai dizer: posso, mas não me convém. Se escandaliza o seu irmão, não faça. Que é isso, pastor? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que fala. Não estamos inventando nada. Posso, convém, não convém. É legal, mas não é correto. Está fora dos padrões de Jesus, está fora dos padrões bíblicos. Parece que é bom, mas não é. Estamos em busca de um aprofundamento espiritual. E você que está buscando este avivamento, cumpra os valores de Cristo na sua vida. Leve a sério as coisas espirituais. Trate com seriedade coisas que o Espírito Santo possa se entristecer. Cuidado com aquilo que você está olhando, que você está dando risada, que você está compartilhando, principalmente nas suas redes sociais. Irmãos, precisamos ter reverência da palavra de Deus. Caia fora dessas coisas. Não se meta com isso. Crente que anda errado vai prestar conta para o Senhor. Não compartilhe. Não dê risada. Não escarneie. Tenha reverência da palavra de Deus. Nossas igrejas têm perdido muito, irmãos. Principalmente em reverência. Principalmente em reverência. É triste quando a gente olha e vê alguns valores sendo perdidos dentro das igrejas. É triste quando a gente olha.
Eu vou ser sincero para os irmãos, eu não gosto nem de sentar no púlpito. Porque às vezes a gente senta no púlpito, em igrejas que tem as cadeiras aqui atrás, a gente vê algumas coisas que nos entristecem. Pessoas em um culto, irmão, adorando ao Senhor, mascando chiclete. Isso aí, se fosse na época da igreja primitiva, os crentes desse tipo aí seriam jogados nas fogueiras. Só que a igreja está moderna. Reverência, respeito. Vai num ambiente público para ver se entra de qualquer jeito, se entra de qualquer forma, se faz o que quer. E lá nós nem questionamos. Lá quando você chega, ô amigão, não pode ir aqui não, viu? Desse jeito aí não. Tem que ser de sapato, tem que ser de calça, a meia tem que ser preta. Ah, sim senhor, eu não sabia, vou lá, troco e volto. Precisamos nos comportar, irmãos, na presença do nosso Deus com reverência. E quando nós estamos no púlpito e falando isso, irmãos, é por amor à sua própria vida, é por amor à sua própria alma. Não é porque a gente quer que seja assim, ou porque é uma doutrina do pastor, ou porque é um uso, não é não, irmãos. Reverência na presença do nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, nós temos todo o tempo do mundo para fazer todas as coisas que nós quisermos fazer. Mas na casa do Senhor nós temos que ter reverência, respeito à sua palavra, respeito a quem Ele é, o Criador de todas as coisas, e nos colocarmos diante dEle em reverência, em respeito total e absoluto diante do nosso Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Então nós precisamos levar a sério, irmãos, coisas espirituais. Precisamos levar a sério tudo aquilo que se refere ao nosso Deus. Precisamos tratar com seriedade todas as coisas que possam entristecer o seu Santo Espírito. Coisas que nós assistimos precisam ser revistas, se nós quisermos nos aprofundar na presença do nosso Deus. E quanto mais perto de Deus nós estivermos, irmãos, mais limites o próprio Espírito vai estabelecer para as nossas almas. No Antigo Testamento nós vamos ver que tem coisas que o povo fazia, mas que o sacerdote não podia fazer. Tem coisas que o povo fazia que o levita não podia fazer. Levita era quem servia na casa do Senhor. Tem coisas que o levita fazia que o sacerdote não podia fazer. Tem coisas que o sacerdote fazia que o sumo sacerdote não podia fazer. Então observe, irmãos, que enquanto mais o nível vai se aproximando de Deus, mais Deus vai apertando. Porque Deus, Ele exige reverência e santidade do seu povo. Então, irmãos, precisamos nos apresentar diante dEle com as nossas almas puras. A igreja está fria, irmãos, de uma forma geral. E os dons espirituais têm cada vez mais se tornado raros no meio do povo de Deus. Porque o povo de Deus não tem mais reconhecido a presença dEle. O povo de Deus não tem mais se colocado na presença dEle com santidade e com reverência. E para nós vivermos esse avivamento espiritual e mudarmos esse quadro que é geral, é preciso reduzir os nossos próprios interesses e vivermos o interesse dEle. Não tem outro caminho, irmãos. Precisamos abrir mão. Abrir mão de quê? Das coisas que nós gostamos de fazer. Quantas coisas tomam o nosso tempo e nos impedem de estar na casa do Senhor? E nos impedem de trabalhar para o Senhor? Quantas coisas têm roubado o nosso coração e evitado assim que nós vivemos o sobrenatural na presença do nosso Deus? Precisamos fazer uma autoavaliação das nossas vidas, irmãos, e dedicar mais tempo para o Senhor. Para viver um avivamento pessoal é preciso dedicar tempo para o Senhor, é preciso ter intimidade com Ele, é preciso construir um relacionamento com Ele. Todo relacionamento de amizade ele é construído como? Quando nós comungamos, quando nós conversamos, quando nós estamos mais tempo juntos.
Assim também é com o nosso Senhor. Precisamos dedicar tempo para Ele, então se envolva com Deus, meus irmãos. Se envolva com as atividades do Senhor, se envolva com as coisas do reino, se envolva com as coisas da sua igreja local, porque servir a Deus também traz cura para as nossas vidas. Servir a Deus também traz cura para a sua vida. Para ter um avivamento pessoal é preciso ter fé em Deus, é preciso acreditar em Deus. Tem pessoas que não acreditam mais, que já perderam a fé, de tantas coisas que a gente vê. A gente se torna pessoas desacreditadas, nós não acreditamos em mais nada. Tamanhas barbaridades que a gente acompanha. E isso também causa um esfriamento espiritual, então nós precisamos ter fé em Deus. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé para agradar o nosso Senhor. Ainda que tudo o que eu fiz até hoje tenha dado errado, ainda que as coisas não estejam legal, eu preciso ter fé em Deus, não perca a sua fé. Ainda que a igreja tenha te decepcionado, ainda que um líder tenha te decepcionado, ainda que o pastor tenha te decepcionado, não perca a sua fé em Deus. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. E se você estiver sedento por um avivamento, Ele vai derramar sobre a sua vida. O texto que nós lemos em Isaías 44 vai dizer: porque eu derramarei sobre água, porque eu derramarei água sobre o chão do sedento e torrentes de terra seca, derramarei o meu espírito sobre toda a tua posteridade, a ponto de um dizer: eu sou do Senhor, e outro dizer: eu também sou do Senhor, e um escrever na sua própria mão: eu sou do Senhor. Você pode dizer nesta noite e declarar que você é do Senhor? Você que pode, fique de pé em nome de Jesus.